O que eu vou te mostrar agora é provavelmente a história mais importante do mundo. E, estranhamente, você tem muita dificuldade para achar isso na mídia tradicional. E o que é loucura, já que o Brasil está bem no meio de tudo isso que está acontecendo. Eu vou te mostrar vários dados de uma extensa pesquisa e eu quero que você preste muita atenção, porque vai ser difícil você encontrar essa informação em outro lugar. Então, vem comigo entender tudo o que está acontecendo. Primeira coisa, os Estados Unidos avisou que aumentou o budget, o orçamento, para uma possível guerra com a China. Eles falaram direto, abertamente. Um confronto com a China. Você aumenta o gasto militar para um confronto do quê? De livros? Não é. Você está entendendo aqui, né? E quando você parar para olhar, será que foi um alto aumento? Foi baixo? 40% no aumento. Eu não estou falando de um aumentinho. Foi o aumento para confrontar a China. Por quê? Porque quando as grandes nações começam a perder poder, elas ficam desesperadas. E vem ver o que a China vem falando ultimamente. China diz que deseja construir com a Rússia uma ordem mundial mais justa. A ideia aqui, meus amigos, não é só uma tretinha entre países. É uma mudança de ordem mundial, de quem está no poder. E se você acompanhar com muito detalhe, você vai conseguir entender o que está acontecendo e como que está a situação do Brasil aqui. Porque provavelmente, em algum momento, a gente vai ter que escolher um lado. Eu postei um vídeo curto ontem, o pessoal falou, não, tem que manter a neutralidade, ganhar dinheiro com dois lados e tal. Até o momento isso é possível, mas e quando tiver que escolher o lado? Aparentemente a gente já sabe qual lado o governo vai escolher, pelo menos eles dão indícios. Segue o pensamento aqui comigo. Os Estados Unidos estão montando bases militares nas Filipinas. Para quê? Para cercar a China. Então, basicamente, a China vai ter diversas bases militares dos Estados Unidos próxima do seu território. Por que os Estados Unidos faria isso? Se não fosse para assustar, para amedrontar a China. A China, ela já tinha dito que haveria um confronto com consequências catastróficas se os Estados Unidos não mudassem de postura. E olha como que os Estados Unidos mudou de postura. Vou aumentar a grana que eu gasto com os militares. Sim, eu era uma postura fraca, agora eu vou pelo menos ter armas. Porque sendo muito sincero, quase ninguém respeita o atual presidente dos Estados Unidos. Ele demonstra fraqueza. O Biden, ele tá com umas discussões absurdas quando a situação no mundo inteiro tá muito mais complexa. Tá precisando demonstrar poder e não tá conseguindo, tá? E aí, meus amigos, por que a China é tão importante pro Brasil? A Dilma Rousseff, ex-presidente impeachment do Brasil, ela já deu lá atrás uma declaração sobre que lado ela acha mais interessante. O nosso lugar não está com os Estados Unidos. Nosso lugar é a independência, junto com a China. Lembrando, meus amigos, que a Dilma assumiu agora o Banco do BRICS, que é o Banco das Nações dos BRICS, que seria Brasil, Rússia, Índia, China e a África do Sul, tá? E onde que está esse banco? Na China. Então a Dilma tá lá e ela tá no lugar onde ela disse que o Brasil deveria estar ao lado. Isso é muito importante porque o BRICS pode ser o grupo que pode derrubar os Estados Unidos. Pelo menos eu vejo que a China e a Rússia estão investindo bastante no BRICS. Não no banco que a Dilma vai mandar, né? A Dilma vai ganhar um salário de quase 290 mil. Tinha uma galera me dizendo assim, nossa, Felipe, a gente vai pagar imposto para ela receber 300 mil reais. Pelo que eu entendo, esse salário da Dilma, que é absurdo para a Dilma, não vem dos nossos impostos, tá? Mas ainda assim, 300 mil, enfim, vamos seguir aqui. E o Brasil, tá tão claro que ele está se aproximando de China e Rússia que teve uma votação na ONU para fazer uma investigação do Nord Stream, que é basicamente um gasoduto que passava oleoduto, gasoduto, né, da Rússia para a Alemanha e outros países na Europa. Foi explodido, foi boicotado. Muita gente culpou a Rússia, mas por que a Rússia boicotaria uma das formas que ela tem de controlar a Europa, que é mandando gás? E a Rússia acusa os Estados Unidos. E a Rússia quer uma investigação. Pediu essa investigação para a ONU. Quem votou a favor? Apenas Brasil, Rússia e China. O resto ou não votou ou foi contra. Então o Brasil deixa muito claro qual que é o lado que o Brasil está escolhendo. Vamos seguir aqui, tá? O grupo do BRICS discute inclusive uma possível adesão da Arábia Saudita e o Irã. Lembra que os Estados Unidos criticou o Brasil por ter deixado navios iranianos atracarem no Rio de Janeiro? Ó quem tá querendo entrar no grupo do BRICS, que eu acabei de citar para vocês. A Arábia Saudita e Irã. A Arábia Saudita é extremamente importante no mundo inteiro por ser os donos do petróleo mundial, né? Os caras têm muito poder em relação a petróleo. Aí você fala, não, mas o que tem a ver a Arábia Saudita com a China, com os Estados Unidos? Calma, calma que eu fiz uma pesquisa boa para vocês entenderem. Deixa eu ver se eu encontro aqui onde eu coloquei. A China tá tentando se aproximar de quem? A aproximação da Arábia Saudita com a China diminui o domínio dos
Estados Unidos. Então a gente está falando aqui, meus amigos, de xadrez. É uma guerra pelo poder, não só nas terras, né? Como você pode ver, os Estados Unidos se preparam para uma guerra espacial contra a China e a Rússia. Então, assim, quem tiver mais poder de tecnologia, espaço, recursos naturais, petróleo, né, basicamente, vai ter o poder pelo mundo. Se a China, os Estados Unidos não vai entrar em guerra com a China. Os caras não são loucos. General americano faz alerta sobre possível o quê, meus amigos? Leiam comigo. Guerra com a China. Então, quando estourar alguma coisa, igual aconteceu com a Ucrânia e a Rússia, vai falar, nossa, do nada, não foi do nada. Vem se construindo uma narrativa muito pesada mesmo, tá? E o esforço da China e da Rússia para mudar a ordem mundial tem um foco muito forte, que é o quê? O dólar. O Putin diz que quer o quê? Que ele quer usar a moeda chinesa no lugar do dólar para enfraquecer a moeda global hoje, que é o dólar, em acordos com países da Ásia, África e América Latina. O Brasil tá onde, meus amigos? América Latina. Eu não peguei essa notícia aqui, mas eu lembro de ter visto quando eu estava estudando que o BRICS, moeda comum, acho que a Rússia estava falando de uma moeda comum para o BRICS. A moeda comum proposta por Lula ao BRICS é chave. BRICS estuda a criação de moeda reserva baseada em ouro, um negócio assim. Então, em vez desses países do BRICS, inclusive, utilizarem o dólar, que é o que é utilizado hoje, uma moeda do bloco econômico BRICS poderia tirar muito poder do dólar, já que o dólar é utilizado no mundo inteiro, como vocês bem sabem. Assim como acontece na Europa, onde você tem o euro, o BRICS poderia ter a sua moeda. Algo que ainda é longe, mas existe o plano e isso vem cada vez mais sendo discutido. O próprio Lula já falou mais de uma vez, ele falou da moeda com a Argentina, ele falou de uma moeda latino-americana e falou da moeda do BRICS também. Porque o Lula, ele disse que a gente não pode depender do dólar. Então o Lula tem um discurso parecido com quem? Com Putin. Vamos seguir aqui. Rússia e China testam parceria sem limites em visita do presidente da China a Moscou. Então, assim, a aproximação entre China e Rússia, que é algo que os Estados Unidos têm muito, mas muito medo, muita preocupação, porque aqui é um poder nuclear muito maior do que os Estados Unidos, se você junta esses dois aqui. Fora poder tecnológico e por aí vai, e exército, que a gente está falando aqui. E a China, que vem sendo ameaçada pelos Estados Unidos e também pelo G7, tá? Meio que tá escolhendo o seu lado. Já tinha rolado meio que claro, mas agora tá demonstrando. Tanto é que os Estados Unidos está ameaçando a China, que se a China mandar armas para a Rússia, o pau vai cantar. Por quê? A China tem muito poder militar para mandar para a Rússia. Mas calma, que não acabou não. Vocês... vamos que vamos. Os Estados Unidos diz que a China e a Rússia protegem Coreia do Norte de ações da ONU. Mas o que tem a ver a Coreia do Norte em toda essa treta, Felipe? Você já falou de um monte de país. Vamos vir junto aqui. As relações entre China e Estados Unidos estão no pior momento, como vocês estão sabendo aqui. E a China, o que a China fez ultimamente? Ela enviou um embaixador à Coreia do Norte em sinal de reaproximação diplomática. De novo, meus amigos, isso aqui é um xadrez mundial. É um tentando recrutar mais aliados que o outro. Você acha que os Estados Unidos está parado? Não está parado, tá? O Congresso dos Estados Unidos convida o presidente da Coreia do Sul. Então a China vai para o lado da Coreia do Norte. Os Estados Unidos vai para onde? Coreia do Sul. China envia embaixador à Coreia do Norte em sinal de reaproximação, que eu acabei de falar aqui, né? Japão e Estados Unidos anunciam um acordo, então a China puxa de um lado, os Estados Unidos puxa de outro. E o Brasil, mais uma vez, mostra que não tem muita abertura para quem? Exigência de visto, que parece uma bobagem, né? Estados Unidos, Canadá e Austrália e Japão. Quem são os aliados dos Estados Unidos? Canadá, Austrália e Japão, fora a Europa também. Que mais? Vamos seguir aqui. A China está expandindo agressivamente a influência na América do Sul e no Caribe, segundo o general dos Estados Unidos. Então tá dizendo, a China está tentando pegar os nossos aliados. O que a China fez? A China está acusando os Estados Unidos de privá-la de desenvolver a sua tecnologia. Entende o tanto de narrativas que a gente está conversando aqui? Foi o quê? Foi no dia 23 de março, faz o quê? Uns 5, 6 dias, isso? Militares chineses dizem que navio de guerra dos Estados Unidos entrou ilegalmente em águas no mar da China. Então aqui a gente está falando de navios de guerra entrando no território chinês, segundo a China. Entende, meus amigos, todo mundo que está assistindo aqui, a mudança que está acontecendo no mundo? Felipe, você está querendo me assustar. Meu amigo, eu te mostrei aqui fonte de tudo quanto é site. Site de direita, site de esquerda, site americano, site comunista, enfim. Eu estou mostrando informação de todos os lados para que você não seja manipulado. Se você entra na mídia tradicional hoje,
O que é destaque no Brasil hoje, em vez de uma história tão importante como essa? Vamos ver aqui no maior canal de notícias. Bolsonaro consumiu 7 mil por dia com seus assessores nos Estados Unidos. Apartamentos abre nova crise. Fusão de impostos. O que está falando aqui sobre o que está acontecendo no mundo e o impacto que isso pode ter no Brasil? Porque obviamente vai ter impacto. Essa é a maior mídia do país. Por que será que o brasileiro está cada vez menos confiando na mídia? Aí você fala, pô, Felipe, mas tem notícia aqui no site da Globo? Tem, mas para achar, meu amigo, é difícil. Então aqui essa notícia... eu tenho alguma notícia da Globo aqui? Acho que da Globo tem a do Vista, essa notícia antiga e tal. Para achar não é fácil, tá? Para achar o Globo, esse tipo de informação aqui, tá na capa, tá onde as pessoas veem? Não, tá escondido. Tá difícil de achar, tá? Por quê? Porque a mídia tradicional não quer falar dessa nova ordem mundial que tá surgindo, mas tá acontecendo. Como vocês conseguiram ver, essa é uma história uma das mais importantes do mundo, pelo menos na minha opinião. Isso afeta tudo. Os mercados, por exemplo, os Estados Unidos estão avançando muito com o mercado de criptomoedas para controlar o envio de dinheiro, para fortalecer o dólar. A China está começando a se aproximar das criptomoedas. Você consegue entender que loucura é essa? A China que tinha banido as criptomoedas. Deixa eu ver se eu acho alguma notícia para vocês entenderem o que eu estou falando. Bancos chineses mostram interesse em atender empresas de criptomoedas de Hong Kong. Os Estados Unidos começou a fechar os bancos que atendem as criptomoedas. Até a mudança do mercado de criptomoedas está passando de um poder para o outro. Os Estados Unidos, que antes nadava de braçada, já que a China tinha banido as criptomoedas, agora está começando a sufocar o mercado cripto para poder controlar essa tecnologia, enquanto a China está meio que querendo abrir as portas. China deve reconsiderar a proibição do Bitcoin e criptomoedas. Não só a China, a Rússia também, se você olhar aqui, Rússia, criptomoedas, está começando a olhar mais. Irã e Rússia planejam lançar nova criptomoeda. Rússia regulamenta. Tinha visto alguma coisa sobre a Rússia há pouco tempo. Defensores de cripto pedem a puxa que interrompa a hostilidade regulatória. Então, assim, meus amigos, os Estados Unidos vê as criptomoedas trazendo perigo ao dólar. E o dólar está em ataque pelas principais potências não aliadas dos Estados Unidos. E o mercado cripto é uma forma de dinheiro, é uma forma de movimentar altos recursos sem precisar do dólar. Eu consigo movimentar milhões em Bitcoin, em Ethereum, que são criptomoedas. Então, meus queridos amigos, eu quero perguntar para vocês aqui agora, depois de falar muito, me perdoe se eu falei demais, se eu falei rápido, tem todas as informações para você procurar na internet e se aprofundar, mas se o Brasil não conseguir se manter neutro, qual lado você acha que o Brasil vai escolher e qual lado você acha que o Brasil deveria escolher? Lembrando que ano que vem, 2024, você tem o quê? Você tem eleição nos Estados Unidos. Você tem o Biden e você tem o Trump. Trump que já disse que vai resolver a guerra, que já disse que já sempre teve uma postura muito forte contra a China. E o Biden que vem patinando nessa situação mundial. O Biden não tem o respeito da China, o Biden não tem respeito da Rússia, o Biden não tem respeito da Arábia Saudita, que esse é um importante. Da Rússia tudo bem, a Rússia está em guerra, os Estados Unidos está do outro lado. A China não está em guerra, mas os Estados Unidos está empurrando a China cada vez mais para o lado da Rússia. Foi algo que o Trump disse ainda. Então, assim, os Estados Unidos ano que vem vai ser uma loucura, tá? A gente viu como que é a eleição quando o país está dividido aqui no Brasil. Você imagina como vai ser lá nos Estados Unidos também, a maior potência mundial com os não aliados, né, os seus concorrentes crescendo e se aliando. Meus amigos, que loucura. Lembra se você quiser receber informação de verdade, se você quiser entender o que está acontecendo no mundo, sem aquela manipulação da mídia que fala o que você tem que pensar, eu estou te mostrando as histórias para você pensar. Você tem que deixar um like aqui, se inscreve no canal que você vai receber mais conteúdos como esse. E lembra de deixar sua opinião nos comentários, porque eu leio todos os comentários. Um fortíssimo abraço. Valeu!